Lando não hesita e mata 2 pássaros com uma cajadada só após os acontecimentos no Brasil. Por isso, em Las Vegas, Max e Piastri precisam de sorte para seguirem na disputa do título. Sejam bem-vindos então à antepenúltima rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio de Las Vegas. Senhoras e senhores, chegamos à reta final da temporada. 3 corridas encerrarão a campanha de 2025 e uma era. O terço final inicia no traiçoeiro e veloz circuito de Las Vegas, um traçado de rua na strip da Cidade do Pecado. Pode decidir o Mundial ou deixá-lo mais disputado se a sorte ajudar, pois depois do Brasil, Norris já tem uma mão no título. Mas neste ponto da temporada, seus rivais precisam que a sorte esteja do lado deles para voltar a equilibrar a balança. Las Vegas se destaca por ser imprevisível e desafiar os pilotos, sendo um lugar onde tudo pode acontecer. Para alguns é a hora do tudo ou nada, mas o que poderia ser melhor do que Las Vegas para arriscar tudo em busca da glória do campeonato? Vamos dar início assim à prévia do Grande Prêmio de Las Vegas 2025 da Fórmula 1. O pano da temporada está prestes a se fechar, mas ainda restam 3 atos que marcarão o fim de uma era na Fórmula 1 e uma nova história que será adicionada aos livros do principal circuito do automobilismo, onde ainda se busca o campeão da temporada 2025. E embora para muitos essa batalha já esteja resolvida, se tem algo que este ano nos mostrou é que tudo pode mudar de um momento para o outro. Ainda mais considerando o circuito onde será a corrida neste fim de semana, uma pista de rua que pode trazer sorte. Surpresas onde os muros vão punir quem tiver excesso de confiança e não vão perdoar nem o menor dos erros. Senhoras e senhores, como sempre, vamos começar este pré-show conhecendo o local que vai dar vida à 22ª rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Nevada, Estados Unidos. Seu circuito é o Las Vegas Strip Circuit, um traçado de rua localizado no coração desta cidade, criado em 2023 com 6,2 km de extensão, 50 voltas, 17 curvas, 2 zonas de ativação do asa móvel e 2 potenciais áreas para realizar manobras de ultrapassagem. Caracterizado por ser um circuito frio, perigoso e extremamente veloz. Desde o primeiro setor, a velocidade já começa a ser percebida. O primeiro conta com 5 curvas, sendo uma combinação de retas com curvas que exigem algumas freadas fortes. As primeiras curvas são uma combinação incomum de uma freada forte e um ápice que vai se abrindo progressivamente e que acompanha as curvas seguintes. A 3 e a 4 que juntas formam uma curva rápida para a direita, onde na saída dela é muito importante entrar com a maior velocidade possível. Porque aí você pega a reta da Cobalt Lane, onde fica a primeira zona de ativação do asa móvel deste circuito. Ela vai da saída da curva 4 até a freada da 5 e tem distância parecida com a segunda zona de asa móvel. As velocidades não são as mesmas, mas estando bem posicionado, é possível ultrapassar os rivais. Em seguida, os pilotos freiam forte para a curva 5 de 90 graus à direita, com o muro próximo, penalizando quem errar a frenagem. Mas o quê? Com isso termina o primeiro setor deste circuito, que começa de forma rápida e agressiva. O segundo setor é o mais técnico da pista americana, mas ainda mantém a velocidade. Conta com 7 curvas, onde se começa na zona de curvas da chicane da Megasfera. Essencialmente são as curvas mais travadas e lentas que essa pista tem. Tudo isso sob o olhar intimidador da enorme esfera natalina, que verá os carros sendo castigados na tração e em curvas lentas. Após isso, os pilotos enfrentam outra zona de velocidade antes da curva 12, cruzando a Sands Avenue até enfrentar outra curva perigosa que leva à Strip de Las Vegas. A curva fechada à esquerda da número 12. O problema dessa curva é a freada forte e o pouco espaço entre a zebra e a parede. Por isso, entrar demais na zebra ou passar do ponto de frenagem vai fazer muita gente bater no muro, onde se entra literalmente raspando. É fundamental ter frenagem estável e saída limpa para alcançar máxima velocidade na reta. Uma má entrada ou saída aqui pode comprometer totalmente a entrada no strip e, assim, a volta.
sendo uma zona extremamente complexa, mas que dá as boas-vindas à parte mais absurdamente veloz que esse circuito tem. E o terceiro setor é o da velocidade insana. Conta com 5 curvas, onde 2 são feitas com o pé cravado e 2 são muito lentas. Ele começa na Strip de Las Vegas, indo desse ponto até a freada da curva 14. Com quase 2 km de reta, os carros são exigidos em velocidade como em poucos outros circuitos do calendário. Nessa mesma reta insana, a 870 metros da curva 14, o asa móvel é ativado pela segunda vez. Aqui, a velocidade é de curva fechada, curva à esquerda 13, curva fechada à esquerda 13. A curva à esquerda da número 13 e a curva fechada à esquerda da número 13. A curva fechada na número 13. A curva fechada à esquerda. A curva à esquerda número 13. Curva fechada à esquerda. A curva fechada à esquerda da 13. A curva fechada à esquerda da número 13. A fechada à esquerda da número 13. A curva fechada à esquerda da. Com o pé embaixo por toda essa área até chegar ao final da volta, encerrando assim o passeio pela Strip. Da mesma forma que começa, de maneira muito rápida e com velocidades completamente insanas. Este circuito é uma fera de velocidades ridículas, que combinam um asfalto com pouca aderência e muros bem próximos da pista, que estão prontos para punir qualquer erro que os pilotos cometam, fazendo de Las Vegas uma pista extremamente complexa, que combina velocidade com risco, e como em qualquer cassino desta cidade, esse risco pode significar a glória ou a ruína absoluta. No primeiro setor, o mais importante é a velocidade e o apoio do carro na curva. No segundo, freios e precisão nas curvas lentas. E no terceiro, velocidade pura e simples no monoposto. É difícil calcular a probabilidade de safety car, levando em conta que só tivemos 2 edições deste grande prêmio e apenas a edição de 2023 contou com a aparição do safety car. No entanto, se levarmos em conta a configuração da pista, a velocidade e os muros tão próximos, dá para entender que o risco é extremamente alto para uma neutralização, chegando a ter até 70% de probabilidade de que o safety car apareça durante a realização da corrida. Neste circuito, a tração é poucas vezes exigida, já que é uma pista que não força os carros nesse aspecto em muitas ocasiões. Mas os freios sim são muito mais exigidos durante a volta. Há muitas curvas lentas após uma reta longa, tornando os freios muito importantes nesse traçado. Os carros geralmente são configurados com setups de baixa carga aerodinâmica, para voar nas múltiplas e longas retas que essa pista possui, para tentar alcançar a maior velocidade possível e voar nas múltiplas e longas retas que essa pista possui. E por ser um circuito tão veloz, suas retas e, particularmente, suas 2 zonas de asa móvel são fundamentais e propícias para manobras de ultrapassagem. Na Cobalt Lane, na primeira zona. Para ultrapassar, é preciso sair mais rápido da curva 4 que o rival e usar o asa móvel para tentar a manobra. Se for feita por fora, é muito necessário concluí-la antes de chegar à curva, porque nela, devido ao ângulo, é praticamente impossível finalizar por fora. E se for por dentro? Pode ser feita tanto antes de terminar a reta quanto tentando esticar a freada na curva para conseguir capturar a posição se surpreender um adversário. Muitas vezes essa é a forma de ganhar posições, especialmente aqui. A segunda e melhor zona para ultrapassar é a reta do Strip, junto com a freada da curva 14. Para ultrapassar, é preciso pegar o vácuo do adversário na reta de 1,9 km. Você pode concluir a manobra antes da freada, ou surpreender o adversário, esticando a freada na curva 14. Sei que é repetitivo, mas é a melhor forma de fazer isso neste circuito. A distância entre as retas facilita a realização das manobras assim. Existe jeito melhor de ultrapassar aqui, aproveitar o vácuo, acionar o asa móvel e surpreender na freada. Onde em particular, e graças a tudo isso, e evidentemente a distância da reta, essa zona em especial se torna a melhor para ultrapassar nessa pista. Portanto, e por causa de tudo isso, a dificuldade para ultrapassar nesse circuito, numa escala de 1 a 5 é 2,5. Não é tão fácil, mas comparado a outros circuitos, é bem mais simples ganhar posições em Las Vegas. No pit lane de Las Vegas, a velocidade é de 80 km por hora com trânsito rápido. Sua entrada e saída estão alinhadas com a reta principal e a curva número 1, não sendo necessário um desvio súbito para entrar ou sair dela. E uma parada com troca de pneus pode ser concluída em cerca de 20 segundos aproximadamente. E o desgaste dos pneus neste circuito é baixo.
A pista não é abrasiva e não sofre com as cargas laterais, embora o estresse ao qual o pneu é submetido seja bastante elevado. Mas mesmo assim, no geral, os pneus normalmente não se degradam em excesso. E é possível, e muito provável, que as equipes só precisem de uma parada nos boxes para conseguir terminar a corrida. Os pneus para este grande prêmio serão C3, C4 e C5, representando a gama macia do fabricante italiano. A Cidade do Pecado é famosa por testar a sorte constantemente, inclusive em sua pista. A combinação de ruas e circuito rápido é uma em que, a qualquer momento, podemos ter um contexto caótico que muda completamente a corrida. Por isso, Las Vegas pode dar aos competidores a chance de reviverem em suas disputas ou, caso contrário, enterrar seus sonhos e esperanças. Norris fez 2 atuações impecáveis, ampliando bastante sua vantagem sobre Max Verstappen e Oscar Piastri, faltando 3 grandes prêmios para o fim da temporada. Mas, apesar disso, a McLaren enfrenta um circuito que historicamente nunca foi favorável para eles. Diante disso e da dificuldade da pista, Norris pode reafirmar sua candidatura ao título, ou, em uma noite ruim, dar a oportunidade para Piastri e Max Verstappen de ressurgirem. Então, vendo o panorama, senhoras e senhores, é hora de analisar isso. Um por um de equipes e pilotos para esta nova rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Graças à forma tão dominante que Lando Norris teve, tanto no México quanto no Brasil, é que agora ele tem uma diferença de 24 pontos sobre Oscar Piastri e 49 sobre Max Verstappen, que, faltando 3 corridas para o final, é uma vantagem extremamente confortável para administrar até o fim da temporada. Ele está em uma fase que só vem melhorando, enquanto Piastri continua caindo de rendimento a cada corrida, pois no Brasil, um acidente na sprint e uma punição por colisão aumentaram a desvantagem de pontos de 1 para os atuais 24. E tudo isso também se agravou graças às suas dificuldades particulares na hora de enfrentar circuitos de baixa aderência. Sua maior dor de cabeça nesta temporada tem sido abandonar e modificar seu estilo de pilotagem. Portanto, se Piastri não quiser praticamente perder o Mundial, precisa vencer Norris em Las Vegas e diminuir a diferença de pontos. Porque se essa diferença passar de 25 neste fim de semana, será muito difícil que com 2 corridas ele consiga reverter a situação do campeonato. O problema é que Las Vegas tem baixa aderência e não se espera que a McLaren seja tão forte. Como o circuito tem baixa degradação, pouca carga aerodinâmica e temperaturas frias. Por isso não acho impossível que ganhem, mas certamente não será tão fácil quanto nos grandes prêmios anteriores. Espera-se que Red Bull e Mercedes estejam bem mais fortes neste circuito. Por isso, a McLaren encara o circuito menos favorável entre os 3 finais da temporada. Norris passa despercebido e pode neste fim de semana tirar as chances de Max Verstappen ao título, mas não tem opção de ser campeão. Para isso, ele deve somar 9 pontos neste fim de semana. Assim, matematicamente, o neerlandês não pode mais tirar sua coroa. Portanto, se Norris vencer e Verstappen terminar em terceiro ou pior, o Mundial acabará para o piloto neerlandês. Por isso, a McLaren tem um fim de semana difícil. Mas, se nada incomum ocorrer, a definição do título de pilotos ficará curiosamente nas mãos dos pilotos da equipe laranja. A Mercedes, depois de tantas corridas desastrosas, finalmente teve um fim de semana sólido e com uma boa atuação de seu jovem talento, Andrakini Antonelli, durante todo o fim de semana, que, além disso, cresça. O mau resultado da Ferrari permitiu que eles ficassem com o 2º lugar no campeonato de construtores, com uma diferença ampla de pontos, de 36, pelo menos até este momento. Mas neste fim de semana eles enfrentam aquele que possivelmente é o melhor circuito para eles de todo o calendário. Las Vegas reúne tudo o que a Mercedes gosta: asfaltos sinuosos, baixa carga aerodinâmica e temperaturas muito frias. Onde no ano passado foi o circuito em que eles foram absurdamente mais fortes do que todos os seus rivais. No papel, com o WD16 atual, tudo indica que este grande prêmio será mais uma boa chance de um grande resultado para eles, se desde quinta tudo for feito corretamente. A Mercedes tem uma ótima chance de ter um fim de semana muito forte, e talvez sua última grande oportunidade de vencer uma corrida sem depender da sorte ou de fatores externos. Infelizmente para a Red Bull, Max Verstappen novamente precisa de um milagre para ser campeão mundial. A diferença voltou a subir nas últimas corridas e agora ele está 49 pontos à frente de Lando Norris. Por isso, Max precisa de muita sorte e que Norris tenha azar para voltar a brigar pelo campeonato mundial. Como já dissemos, se Lando Norris abrir 9 pontos, o mundial termina para Max.
mas do que depende deles para seguir na briga pelo título. Esse tipo de circuito favorece carros rápidos com baixa carga aerodinâmica, como Monza e Baku, onde o Red Bull 21 se destaca. Eles contam com um motor novo trocado no Brasil, dando a Max uma vantagem que os rivais não terão. Como eu disse, talvez ele tenha a chance de vencer e até pode-se dizer que são os favoritos, mas na luta pelo título. Se nada de estranho acontecer com Lando Norris, será muito difícil que ele consiga descontar esses 49 pontos de desvantagem que restaram. Após os acontecimentos no Brasil, Ferrari enfrenta novo problema após o desastre no Grande Prêmio do Brasil, caindo para quarto no Campeonato de Construtores. Sim, sabemos que a temporada da Ferrari foi muito decepcionante. Mas cair para quarto e terminar o ano atrás de uma equipe que praticamente só somou pontos com um carro seria o golpe final na moral da equipe italiana, que também não vive boa fase interna, com as recentes declarações do seu presidente John Elkann. A Ferrari vive um momento crítico na temporada, mas espera bom desempenho em Las Vegas para tentar recuperar o segundo lugar. Por estar em uma pista tão esburacada, que exigirá que o carro esteja em uma altura maior do que normalmente os beneficia, pode ser difícil encontrar uma configuração em que o carro tenha um ritmo ideal. Mas pela situação da equipe, não podem terminar atrás da Red Bull Racing, ou as críticas serão muito duras no fim da temporada. Williams foi a única equipe no último Grande Prêmio do Brasil que não somou sequer um ponto. Apesar disso, sua quinta posição no Campeonato de Construtores segue sólida, com 29 pontos de vantagem sobre o sexto colocado. E dos 3 circuitos que restam no calendário, Las Vegas é, teoricamente, o que mais favorece o seu carro. Por isso, a Williams tentará recuperar o que perdeu no Brasil. O resultado que seja praticamente o checkmate para garantir o 5º lugar no Campeonato de Construtores. Se não cometerem erros, Las Vegas pode ser o circuito que garante essa posição para eles no fim da temporada. Racing Bulls lidera a disputa pelo 6º lugar no Campeonato de Construtores, em uma batalha extremamente acirrada com 4 equipes na cola. Lawson e Hadjar tiveram ótimo desempenho no Brasil e seguem na mesma posição. Foi um bom retorno aos pontos depois de tantas corridas desastrosas para essa equipe. O Racing Bulls é conhecido pelo equilíbrio, mas em fases negativas isso pouco ajuda. No papel, a pista de Las Vegas é mais uma chance de pontos para a equipe. Vamos ver se eles aproveitam, porque se conseguirem uma boa pontuação, faltando 2 corridas, isso pode significar colocar em xeque todos os rivais que querem tirar essa posição deles. Aston Martin vai suar frio neste fim de semana. Não é pelas temperaturas, mas porque sabemos que circuitos rápidos e de baixa carga aerodinâmica são a maior fraqueza do carro verde. E este circuito, parecido com Monza, definitivamente vai doer para a equipe britânica. Para a sorte deles, é uma pista que pode ser caótica e um pouco de caos pode ajudar a equipe, mas se nada acontecer, a Aston Martin vai sofrer, e vai sofrer feio. Senhoras e senhores, uma má notícia. Oliver Bearman não correrá o Grande Prêmio de Las Vegas devido a uma lesão nas costas. Carregar a Haas nas últimas corridas foi só piada. Para quem não entendeu, era brincadeira. O Oliver Bearman realmente ia correr? A quantidade de pontos que ele somou em comparação com Esteban Ocon é significativa. E permitiu a Haas voltar a disputar o 6º lugar no Campeonato de Construtores. E neste momento, eles sabem que tem o carro para voltar a pontuar em seu 3º Grande Prêmio em casa. Por isso, a Haas espera um bom resultado neste fim de semana, que os ajude a tentar conquistar esse 6º lugar sabendo que eles têm as armas para isso, além do impulso emocional, que é muito importante neste momento da temporada. A Sauber disputa suas últimas corridas antes de virar Audi. Apesar de ainda terem chances matemáticas de alcançar o 6º lugar, como já dissemos, eles têm o carro menos competitivo do grupo. Eles precisarão de força nas classificações e contar com a sorte para alcançar esse resultado. Atualmente, a Sauber está 20 pontos atrás da Racing Bulls, então é difícil que isso aconteça. Espera-se uma corrida difícil para a equipe marcar pontos em Las Vegas. Mas como a equipe verde já nos acostumou, não é impossível que eles consigam somar pontos, e principalmente que aproveitem as oportunidades que possam surgir aos poucos durante a corrida. Mesmo que pareça incrível, a Alpine marcou pontos na última corrida de um jeito que ninguém em Enstone entende. Como foi que pelo menos Pierre Gasly teve ritmo para pontuar 2 vezes naquele fim de semana no circuito de Interlagos? Sério mesmo? Ao serem questionados, piloto e equipe não souberam explicar sua competitividade no fim de semana. Conseguiram os pontos, mas se já era um milagre, o que ocorreu no Brasil?
Conseguir pontos no circuito rápido de Las Vegas, a maior fraqueza da equipe, já é algo ainda mais difícil. É um milagre pontuarem neste grande prêmio. Duvido que o que ocorreu em São Paulo se repita aqui em condições normais. Em um contexto caótico, a equipe pode aproveitar para voltar a pontuar em um fim de semana de corridas. Por parte da meteorologia, neste fim de semana talvez tenhamos perdido a última grande oportunidade de ter uma corrida com a presença da chuva. Pois para esta quinta, sexta e sábado, a ameaça de chuva simplesmente não existe. Na quinta-feira, até o momento, há uma probabilidade de 20% de chuva no horário em que os carros estão na pista, mas nos demais dias a probabilidade é de apenas 1%. Temperaturas muito frias, entre 10 e 12 graus, são esperadas, sem previsão de chuva, pelo menos no horário desta gravação. Então, senhoras e senhores, preparem-se para uma noite fria para enfrentar a antepenúltima rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1. E por fim, para encerrar este prévio, é hora da sessão de dados históricos deste grande prêmio e deste circuito em particular. Las Vegas tem uma breve história na Fórmula 1. Apenas em 4 anos esteve nos calendários oficiais e válidos da Fórmula 1, mas, é claro, em 2 circuitos diferentes. Em 1981 e 1982, a corrida aconteceu no estacionamento do Caesars Palace e desde 2023 acontece no circuito de rua da Strip de Las Vegas. Como curiosidade, em 3 ocasiões na sua história, viu um campeão mundial ser coroado. Em 1981, viu o primeiro campeonato de Nelson Piquet. Um ano depois, a coroação de Keke Rosberg, que conquistou seu primeiro e único título de pilotos em sua história. E em 2024, mais recentemente, viu o 4º título mundial consecutivo de Max Verstappen. E curiosamente, nunca um piloto ou marca conseguiu repetir a vitória neste grande prêmio. Assim, não existe o maior monarca entre equipes ou pilotos vencedores. Em 1981, Alan Jones, Williams, venceu. Em 1982, Michele Alboreto, Tyrrell. Em 2023 foi Max Verstappen, Red Bull. E em 2024, George Russell, Mercedes. Claro, há um recorde de volta nesse circuito. No ano passado, Lando Norris fez a volta mais rápida, com 1 minuto 34 segundos 876 milésimos, que por enquanto é o recorde de volta em corrida. Sendo esse praticamente o último dado deste grande prêmio, e eu sei que são poucos dados que eu trouxe para vocês desta vez. Vocês vão entender que por ser um grande prêmio com pouca história, há pouco para contar. Senhoras e senhores, com isso encerramos a prévia do Grande Prêmio de Las Vegas 2025 da Fórmula 1. Mas te pergunto, acha que Max Verstappen e Oscar Piastri podem retomar sua rivalidade? Lando Norris praticamente vai decidir o Mundial depois deste grande prêmio? E, claro, me digam quem vocês acham que serão os 3 primeiros pilotos que vão ocupar o pódio ao final deste domingo no Grande Prêmio de Las Vegas. Me contem todas as suas opiniões na seção de comentários. Me despeço pedindo que, se gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Também aproveito para te convidar a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujo link estará na descrição deste vídeo. Nos vemos domingo para o resumo após o Grande Prêmio de Las Vegas. Obrigado por acompanhar. Até logo.